Este é o canal do Zaraba. Pois bem, amigos, no vídeo anterior eu discorri sobre os 4 primeiros mandamentos. Honrar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas e feriados. Nesse caso aqui, a Bíblia diz que é o sábado e não domingo, mas a sociedade trocou isso aí, a igreja trocou isso aí. E honrar pai e mãe. Hoje vamos abordar esse 5º mandamento, que é o não matar. Só Deus tem o direito de tirar a vida. Ele nos deu a vida e Ele vai nos tirá-la a seu bel prazer quando achar que deve. E temos o aborto, a eutanásia, suicídio e homicídio dentro desse contexto. Pois bem, o não matar é um mandamento que todos nós devemos obedecer e nos atentar com tudo que ocorre ao nosso derredor. Primeiramente, devemos lembrar que os homicídios eles ocorrem em situações de crise, seja uma crise econômica, social, política, na sociedade. Quanto maior esta crise, maior o número de homicídios. Haja visto que no ano passado o país registrou 75 mil homicídios, mortes violentas, como se o país estivesse em guerra. Isso sem contar os assassinatos que são cometidos nos hospitais, erros médicos que nunca são investigados. Sem contar as mortes no trânsito, morte violenta, muitas vezes a imprudência acaba matando outras pessoas. Esta crise, na verdade, todas as crises que ocorrem numa sociedade, ela tem apenas uma única causa: a falta de Deus no coração das pessoas. Um país que não tem um norte, que não é conduzido dentro dos preceitos, dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, vai descambar nessa situação. Vai haver uma discrepância muito grande em toda a sociedade, a divisão entre ricos, pobres e tudo mais. Nesse âmbito, devemos salientar que a condição que nós chegamos atualmente aqui no Brasil se deve aos 30 anos de governo de esquerda desde Fernando Henrique Cardoso. A implantação de uma desconstrução de nossa sociedade, promovendo a divisão de classes, a divisão entre as pessoas, entre pobres e ricos, negros e brancos e índios, LGBTs, heterossexual contra homossexual e vice-versa, inclusive entre as próprias mulheres, o feminismo e todos esses ativismos que nós comumente acompanhamos pelas redes sociais, pela mídia em geral. A destruição da família é uma crise. Quando você destrói a família de bem, uma família cristã, cujos valores estão embasados
nos ensinamentos bíblicos, você destrói a sociedade. Aí nós temos a liberação sexual, as drogas e tudo mais. Vejamos que muitas mortes ocorrem em locais frequentados e dominados pelos demônios. São os bares, as baladas com músicas tóxicas, tipo funk, tipo rock and roll, metais pesados, o rock metaleiro, como eles dizem, e músicas com apologia ao sexo, às drogas. É um ambiente propício para haver confusão e mortes. Inclusive, também nós temos aí outros eventos onde a violência ocorre porque não tem Deus no coração. Citamos, por exemplo, o futebol. Em vez de ver um jogo, de ir lá e assistir apenas um jogo de futebol, dois times se digladiando por uma bola, parece que as pessoas vão ali, elas estão fanatizadas por esse clube e não admite o adversário, a crítica, as brincadeiras do adversário, e criam um ódio incrível entre eles, ao ponto de haver agressões e mortes, como nós estamos acostumados a ver, uma coisa abominável. No entanto, se a pessoa ela obedece esses 10 mandamentos, se ela ama o próximo, se ela cuidar do próximo, esse próximo vai cuidar dela. Se todos, digamos numa comunidade, cada um cuidar do próximo, todos se cuidam. É um cuidado mútuo, onde não haverá desavenças, nem ódio e nem esse tipo de ocorrência. Desde que essa comunidade esteja investida do poder de Deus, de Nossa Senhora, de Nosso Senhor Jesus Cristo, e cumprindo os seus mandamentos. Portanto, devo ressaltar também que no caso de um pai de família cuja casa foi invadida por um meliante armado, disposto a matar, a praticar todo tipo de mal contra essa família, e se o chefe reage e o mata, ele age em legítima defesa da família. Ou seja, ele coloca em risco a sua vida para salvar sua esposa e seus filhos. Então, nesse caso, ele não peca perante a Deus. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, há situações dessa natureza que devemos também observar. Em relação ao aborto, esta é uma prática satânica abominável. Devemos saber que as seitas satânicas, na realização de seus cultos, nas suas missas negras, eles têm uma predileção especial por crianças e pelo sacrifício de crianças, de bebês, no qual, em cujos ritos, essa criança é oferecida a Satanás, seu sangue é bebido e sua carne é digerida pelos participantes. O aborto está aqui na Argentina, segundo o presidente eleito, deverá ser a primeira medida dele legalizar, entre aspas, esta prática. Triste, muito triste. Um país de esquerda que diz
cujo discurso é a defesa da vida e dos direitos humanos, no entanto, aprova uma lei da prática do genocídio infantil. Nos Estados Unidos, em vários dos seus estados, esta prática é regulamentada por lei. Mais de 1 milhão de abortos são praticados naquele país por ano. Veja bem, é um genocídio infantil. E essa agenda e o aborto faz parte da agenda da ONU, faz parte da agenda dos globalistas que querem a dominação do mundo e a redução da população. Essa ONU que é inteiramente comunista, satânica. A ONU não trabalha em prol da humanidade, mas contra a humanidade para escravizá-la. O aborto também, a sua aprovação ou a sua legalização, entre aspas, favorece os abusos sexuais, favorece a pedofilia e favorece aos vagabundos, aos bandidos, que no caso, digamos, vejamos aqui no Brasil, nessas festas punks, menores de idade são estupradas, são drogadas, alcoolizadas e são estupradas. E nesse caso, se ela engravida, aí há essa saída do aborto. A criança indesejada, por uma relação fortuita, também será sacrificada. Isto é um pecado mortal. É um pecado, repito, abominável diante de Deus. A pessoa não tem esse direito. Mas o feminismo, com suas agendas, o meu corpo, minhas regras, quer garantir à mulher que ela faça o que ela quiser com o corpo dela, inclusive o aborto. Essa esquerda que domina o país, que domina as estruturas governamentais, aqui no Brasil, um dos seus objetivos também é legalizar o aborto. Legalizar, entre aspas, repito. Vários deputados e a própria ex-presidenta Dilma Stockavento tentou implementar esta prática no SUS, Sistema Único de Saúde. Essa porcaria que não atende ninguém. E deputados dos partidos esquerdistas estão empenhados em aproveitar o momento propício para implementar essa medida. Coisa que os cristãos, as famílias cristãs, devem combater com todas as suas forças. Afinal, a esquerda, ela defende os direitos humanos, ela discursa em defesa da vida, mas na verdade ela pratica exatamente o contrário. Os comunistas mataram 200 milhões no ano passado e continuam matando de fome ou de morte violenta, como na Venezuela, crianças morrendo de fome, sem assistência nenhuma médica, de saúde, de nutrição. Um genocídio sem cabimento. Então, essa esquerda é satânica e ela deve ser combatida e eliminada da face da terra. Aqueles que apoiam essas agendas estão pecando contra Deus, contra nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida, que se sacrificou, foi para o martírio para nos livrar da escravidão do Satanás. Porque, na verdade, essas pessoas que defendem esta liberdade, entre aspas, elas são livres, mas, no entanto, são escravas do demônio, para todo tipo de prática de sordidez e de iniquidade. Eles são livres,
para os vícios das drogas, para o álcool, para a admoestação, para os abusos sexuais, para o sexo sem responsabilidade, para as orgias. Isso aí significa que essas pessoas estão presas no domínio do Satanás. E Jesus é o único que nos liberta dessa escravidão. E toda liberdade tem seu preço. E o preço que Jesus oferece é de graça. É apenas servir a eles, servir ao seu magistério, amar o próximo, ser caridoso, compreender as pessoas e ajudá-las naquilo que for possível para você. Então, o aborto é um pecado terrível. E temos a eutanásia. A eutanásia é aquela morte assistida por médicos e paramédicos. Na Suécia, essa prática é legalizada. Então, muitos que querem morrer acabam indo para esse país para praticar a eutanásia. Simplesmente deita numa maca ou numa cama e esses médicos, esses paramédicos o preparam e aplicam uma injeção letal em sua veia. Ele morre sem dor, é verdade, mas vai para o inferno por causa desse pecado contra a sua vida. Desonrou a Deus. E aqueles também que o auxiliam estão no mesmo caminho. Portanto, meus amigos, nós devemos estar atentos diante desse mundo dominado pela iniquidade. E nos armar com a fé em Deus, com a confiança em Deus, porque só Ele pode nos defender diante dos ataques que diariamente nós sofremos através da mídia, de informações subliminares que chegam em nossas casas através da televisão, através da internet, através do celular. E precisamos também, os pais devem estar atentos aos seus filhos, porque ocorre maldade também via celular, programinhas que incitam o suicídio, como já ocorreu no caso da tal da baleia azul, e outros tipos de jogos satânicos, como HPG e outros, que acabam dominando a mente dessas crianças, desses jovens, que entram em depressão e acabam cometendo suicídio. Suicídio é outra prática abominável. É uma covardia da pessoa contra si própria. São pessoas que estão num estado tão desesperador que não vê outra saída senão tirar a própria vida. Mas ele não vai ganhar a vida eterna por essa prática. Porque só Deus pode tirar a nossa vida. A depressão, muitos cometem suicídio por vários motivos, há vários motivos. Depressão, um amor não correspondido, desculpa, crises familiares, cônjuges que se separam em brigas, deixando seus filhos sofrendo. Às vezes acontece do pai matar a mulher, matar os filhos e se suicidar, como já ocorreu em São Paulo e em outros lugares. Suicídio, né? Outros crimes também contra a mulher. O sujeito vai lá, mata a mulher, que não admite que ela se separe dele e de sua violência, acaba matando e depois se suicidando. Nós já vimos esse filme antes.
Mas tudo isso que leva ao suicídio também é a falta de Deus no coração. Porque seja qual for a dificuldade que nós enfrentarmos, se tivermos confiança e fé em Jesus amado, em Deus Pai, com certeza sairemos vencedor. E graças a Deus e graças a Ele que temos que ter os problemas e essas adversidades para, inclusive, testar essa nossa confiança em Deus, a nossa autoconfiança. Imagine se a vida da gente fosse só um mar de rosa, que monótono. Quão monótono seria uma vida só um mar de rosa? Não, nós temos, aqui nessa terra nós temos dificuldades para enfrentar, temos trabalhos, temos problemas todos os dias. E quando temos problemas, isso significa que Deus lembrou da gente. Quando a gente não tem nenhum problema para resolver, é como se Ele tivesse esquecido de nós. Então, portanto, quando tiver um problema, agradeça a Deus. Muito obrigado, Deus. Vou resolver, me ajude. Coloque a sua inteligência, seus sentidos na solução desses problemas. E essa solução virá, com certeza. Dia menos dia, ela acontecerá se a fé for mantida. Então, todas essas causas, supostas causas de suicídio, no fundo, é a falta de Deus no coração. Quando não tem Deus no coração, o demônio ocupa. A depressão é a falta de Deus. Assim, amigos, encerramos esse vídeo. Se você gostou, dê um like aí, inscreva-se no canal. Que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, esse que veio nos libertar da escravidão dos demônios, de Satanás e de Lúcifer, recaia sobre você, sobre sua família e sobre seus amigos. Tenha fé e renove sua fé diariamente em Deus, porque assim sua vida será abençoada e muitas graças lhe advirão. Obrigado.